compartilhar uma história com vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu morava em São Paulo e a família da minha mãe é tudo do Nordeste, de Sergipe. E aí a gente, na época, ia de ônibus, todas as minhas férias eu passava em Sergipe, né? Minhas férias da escola, eu ia com meus pais, ou ia com alguma tia minha que morava em São Paulo também, que ia de férias, e eu ia com elas. Uma dessas viagens, então assim, eu tenho muita história, muita lembrança de lá, mas em uma dessas viagens, eu tava com a minha mãe, né? E aí a primeira vez que eu vi na vida, que eu ouvi falar em diabetes na minha vida, foi numa daquelas viagens, eu devia ter uns 8 anos, eu passava tão mal, gente. Só uma aspa, eu ia vomitando de São Paulo até lá. É a principal lembrança que eu tenho dessas viagens. E aí, tá. Aí eu lembro que ele sentava um homem assim na minha diagonal, na poltrona da minha diagonal, assim, onde eu estava sentada. E ele vivia levantando. Ele levantava, ficava lá em cima no negócio que guarda as malas, né? E ele pegava uma caixa de isopor. E ele pegava alguma coisa lá e ele aplicava a injeção na barriga. Era assim que eu via, né? E aí, assim, eu olhava aquilo e ele tinha uma barriga toda estranha, tadinho. E aquilo eu lembro que me impressionou muito, né? Aí eu falei pra minha mãe, o que esse homem fica fazendo a viagem inteira, aplicando coisa na barriga, né? Aí ela falou assim, ele deve ter diabetes, ele deve aplicar insulina. Escuta. E aí passaram-se vários anos, tal. Nunca mais conheci ninguém, né? Com diabetes, assim, no caminho. Aí encontrei uma amiga uma vez e falou, nossa, Tati, eu perdi três nenês, né? Que não tem nada a ver com diabetes, tá? Mas agora nessa minha última gestação, que ela tava grávida, eu tenho que aplicar dar uma furadinha na minha barriga, com algum hormônio, que eu não sei qual que é, uma vez por dia, todo dia, até o final da gestação. E tava assim, mais ou menos no começo, né? Aí eu lembro que eu fiquei bem impressionada, eu fiquei pensando, nossa, vai aplicar todo dia. Eu lembro que eu fiquei acho que uma semana com aquilo na cabeça. Nossa, vai aplicar todo dia, uma vez por dia, né? Fazer uma picada. Aí, beleza. Aí, daí uns tempos, meu filho, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. E aí, assim, diabetes tipo 1 não produz insulina, o corpo ele para, ele deixa, né? É autoimune. Nada tem a ver com alimentação, má alimentação, nada disso. Simplesmente o próprio corpo ataca a célula do pâncreas, né? Do pâncreas, que produz insulina e ele para de produzir. Aí, assim, né, no começo, toma uma insulina basal que é para durar o dia todo. Aí depois tem que tomar para comer, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, alguma coisa que vai comer, alguma correção. Então, assim, dependendo da quantidade de vezes que a criança se alimenta, todas as vezes é uma picada, né? Então, assim, aí eu fico lembrando daquelas histórias, dessas duas que eu contei pra vocês, do cara do ônibus. Hoje eu sei muito bem o que ele fazia o dia inteiro. E eu nunca esqueci, assim, eu lembro dos trejeitos dele, do cabelo dele, que eu sempre via ele meio de lado. E eu lembro muito da barriga dele, que já tava com lipodistrofia, tadinho. Tava bem cheio de caroço, assim, sabe? Provavelmente ele fazia muito tempo, né, uso. E aplicava sempre no mesmo lugar. Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar em diabetes na vida. Mas nunca mais ouvi falar, não sabia, não entendia nada. Anos depois, o meu Gui foi diagnosticado. Então, assim, vou contar pra vocês como é que foi a história. Tati, como que é? O pessoal sempre pergunta. Agora não mais, que já vai fazer 5 anos. Quando ele foi diagnosticado, ele tinha 3. E aí, o pessoal sempre me perguntava, assim, como é que você descobriu? Vou contar pra vocês.